E se cada um fizesse aquilo que acha que é certo? E se cada pessoa preocupasse apenas com os próprios problemas e se esquecesse do seu próximo? Será que realmente nós cresceríamos enquanto sociedade? Antes de você me responder, deixa eu dar a seguinte ilustração. Imagine que você está passando por uma situação financeira complicada, o que não é difícil de imaginar. Imagine que no meio da sua luta você recebe a seguinte proposta. Você vai divulgar a nossa empresa e nós vamos te dar X. Ponto. Esse X vai resolver sua vida financeira. Não vai resolver todos os seus problemas, mas a sua vida financeira será resolvida. Aí você pergunta, tá, eu vou divulgar o quê? Quando você vai atrás, você vai perceber que é uma casa de apostas, legalizada pelo governo, mas é uma casa de apostas. E o que eles propõem é utilizar da sua história para fazer parecer que você saiu do aperto financeiro e teve mais dinheiro apostando. Só que, se nós analisarmos o fato, você só vai sair do aperto financeiro se você divulgar e não se você apostar. Mas eles farão com que o marketing, usando a sua história, faça parecer que a sua vida melhorou 100% simplesmente porque você tirou alguns poucos reais do bolso e resolveu apostar. Aparentemente não tem nada de errado nisso porque não é ilegal. Só que o fato é que você, de forma direta e indireta, será um influenciador. Através de você, milhões de pessoas serão alcançadas e milhares de pessoas farão com que milhares de pessoas acreditarão que se tirar 10 reais do bolso e apostar, elas vão conseguir melhorar a vida financeira. Porque o fato, e se nós colocarmos os fatos, vamos perceber que essa não é a realidade. E que na realidade, muitas pessoas viciam nessas casas de apostas e gastam até aquilo que não podem para tentar ter aquilo que não têm. E isso destrói famílias e acaba com lares. Você estaria disposto a lucrar com a desgraça alheia, sabendo que através do marketing que eles fizeram com você, fez com que milhares de pessoas acreditassem que eles mudariam de vida simplesmente apostando? Você pode dizer para mim que cada um com seus problemas, você não é responsável pelos outros. Você apenas divulgou, mas você foi uma pessoa que influenciou as pessoas tomarem essa decisão. A ideia de que cada um faz o que parece direito aos seus olhos não é uma ideia nova. Isso vem desde Juízes. Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O problema é que desde o primeiro capítulo até o último de Juízes, nós vemos uma decadência moral, espiritual e política. Chegando ao ponto de uma tribo ser quase aniquilada em Israel. Chegando no final que houve conflito entre eles mesmos. Imagina se no nosso país hoje, um estado entrar em guerra com outro estado. Minas Gerais brigar com o Rio de Janeiro, ou Espírito Santo brigar com São Paulo, ou São Paulo brigar com qualquer outro estado. Imagina nisso. Jesus mesmo falou que um reino dividido, ele não subsiste. E quando nós vemos no livro de Juízes essa decadência moral, chega ao ponto de quase Israel ser aniquilada por ela mesma. E isso é um grande problema. Nós começamos a estudar o livro de Juízes na escola bíblica dominical. E isso, para mim, é muito interessante. Por quê? Porque já começa com uma lição importante. Quando Josué é o substituto de Moisés, e ele entra para tomar posse da terra prometida. Moisés não pode entrar na terra porque Deus não deixa. Após a morte de Josué, não havia um sucessor, não havia um líder a se seguir. E o povo ficou desorientado. Desorientado assim, seguindo os outros povos, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Então Deus, para lidar com o povo de Israel, fez com que outros povos oprimissem a Israel. Uma vez que eles eram oprimidos, eles clamavam a Deus em arrependimento e Deus levantava um juiz. Esse praticamente é o padrão do livro de Juízes. Só que o fato é que quando o povo se desviava, a injustiça, a imoralidade, tudo aquilo que pode trazer prejuízo à sociedade, Israel fazia. E isso fez com que Deus se revoltasse contra esse povo. E se nós trazermos para os dias de hoje?
Não falta líderes no nosso país, só que falta líderes que sirvam de exemplo para nós. Percebemos que dependendo do líder que toma o poder na presidência, existe uma influência no povo no geral. Dependendo de quem senta no poder, existe uma reação do povo. Só que para nós que somos crentes, que cremos no Senhor Jesus, a nossa maior influência não é quem senta na presidência, não é quem senta no cargo de poder, é Jesus Cristo. Porque para nós, ele é rei para toda a eternidade. No livro de Juízes não havia Jesus. Não havia um rei que pudesse ser exemplo para eles. Não havia alguém que pudesse ser seguido. Até mesmo na época dos reis, houve corrupção. Houve desvio dos caminhos do Senhor. Mas o Juízes nos aponta para Cristo, para a necessidade que temos de ter alguém que nos sirva de exemplo e que nos aproxime de Deus como líder, como exemplo, como um mediador. Eu glorifico a Deus por causa dessa lição. No dia 5 de julho foi a primeira lição que nós temos. Haverá mais 12 e eu espero aprender cada vez mais e pôr em prática, crendo mais em Deus, me desviando mais da corrupção no mundo e glorificando a Deus através do meu comportamento e das minhas palavras. Se você gostou desse vídeo, eu te aconselho, corra atrás da revista da Escola Dominical. Nós vamos aprender sobre o livro de Juízes e como ele pode ser tão atual nos dias de hoje. Pensar no próximo também faz com que a sociedade prospere no final.